Bom, gente, e o que é um milagre, hein, para você que está assistindo o programa? Na nossa cultura, a palavra milagre tem muitos significados, né? Independentemente da religião, a palavra está relacionada, por exemplo, a algo extraordinário, praticamente impossível de ser explicado de maneira lógica. E você, como define a palavra milagre em casa? O escritor palestrante Anderson Cavalcante, que escreveu um livro sobre esse tema, é meu convidado para a gente falar um pouquinho sobre milagres. Olá. Parabéns, mais um livro, né, Tudo bem? Anderson? Tudo bom? Quantos Mais um são livro. agora? 7º livro nasceu. 7º já? 7º livro já. Caramba, parabéns, viu? Obrigado, Cláudia. Parabéns. E o que é um milagre? Esse é o seu. Obrigada, meu amor. O que é milagre para você? Bom, para mim, milagre é tudo aquilo que a gente julgava impossível há um instante atrás bonitinho. e se manifesta diante de nós. Né? Quando a gente para buscar a definição de milagre na etimologia, né, no latim vem de miraculum, no verbo vem de mirare, que significa maravilhar-se, é algo que te causa admiração. E então quando a gente para ver diante dos nossos olhos, o tempo todo tem algumas coisas causando admiração em nós, causando admirações. E é lindo a gente parar para ver que o milagre, né, se a gente parar para ir para o lado dos conceitos das religiões, tem definições completamente diferentes e distintas. Quais, por exemplo? Por exemplo, para o católico, milagre é tudo aquilo que é a intersecção de Deus, a intercessão de Deus. Para os evangélicos, para o espiritismo já não. Existe uma causa natural, uma lei natural, divina, criada pelo Criador, que as coisas acontecem, que não são milagres como o católico diz. Mas essas fotos que nós estamos mostrando e que fazem parte do teu Que livro, lindo. mas aí elas estão sem a frase. E o mais importante é a frase, senão não tem sentido, A frase né? dessa foto é: milagre é tudo aquilo que um instante senão atrás não tem julgavas sentido, impossível, né? se manifesta diante de nós. Porque isso tudo é um verdadeiro milagre. Sim. Não é verdade? Exatamente. Eu, no livro... Mas quando a pessoa pega isso e lê, é impossível não acreditar numa força maior, no milagre da vida, né? E aí, Claudete, eu busco, né, duas formas. Minha visão com relação ao milagre, se eu pudesse separaria em duas partes. O mais importante é a frase, gente. Uma parte é o milagre de Deus, que é aquele milagre que a gente não consegue explicar mesmo como que aquilo aconteceu. Então, se a gente pegar os últimos meses nossos, né, um mês atrás, uma mulher grávida caiu do 10º andar de um prédio em Santa Catarina, grávida, e não quebrou nada, e não perdeu o filho. Como a gente consegue explicar uma lógica Isso dessa? daí não é um milagre. Tem. Como já aconteceram milagre. casos, né, de crianças que caíram de andares altos e também parece também que... não quebraram nada. Nada. No início do ano, em Petrópolis, aquele rapaz que ficou soterrado por 16 horas, abaixo de 4 metros de lama, de barro, né? Então a gente sabe que a gente não consegue ficar sem respirar 4, 5 minutos. Como é que pode? Como que ele fica 16 horas soterrado e sai com vida, né? Os Então, chilenos, né? os chilenos, outro caso lindo. Então tem esses milagres que a gente não consegue explicar. Mas também tem um outro tipo de milagre, que é o milagre da ciência, que é o milagre do homem. Que é o milagre quando a gente acredita que algo é possível, mas a gente acredita tanto e a gente se empenha tanto para que aquilo se torne realidade que as coisas começam a acontecer. É o milagre da ciência, é o milagre do homem. Então quando a gente para ver milagres como, por exemplo, antigamente, uma criança prematura era uma criança que nascia com 1 quilo, 1,1 kg. Depois isso baixou para 900 gramas. Ano passado, aqui no Brasil, nasceu uma criança com 365 gramas. 20 centímetros ela tinha de tamanho. 365 gramas é nada, né? E ela vai direto para uma mesa de cirurgia, uma cirurgia cardíaca. Imagina operar o coração de uma criança com 365 gramas. Não dá nem para imaginar. E essa criança está aí viva, brincando pelos parques aí do... Esse é o milagre da ciência. Esse é um milagre, porque um homem, a tecnologia, conseguiu um médico, melhorar, a ciência, acreditaram que era possível, sim, salvar uma criança tão singela, né? Tão limitada, ali, cheia de limites, e essa criança está viva aí para contar essa história. E como a gente consegue elaborar o próprio milagre, o milagre na sua própria vida? Quando a gente está disposto a abrir o olhar nosso, que é sempre cheio de julgamentos, né? Sempre restritivo, para a beleza do universo, para as coisas da vida, né? Quando a gente para ver que um sorriso de uma criança é um milagre, que um palhaço é um milagre, que um velho é um milagre, e a gente começa a enxergar que o milagre existe o tempo todo ao nosso redor, aí sim a gente passa a trazer e vivenciar a presença do milagre no nosso dia a dia. Porque a gente não pode ficar esperando o sol divino, não. É acreditar, é olhar para o outro sem pretensão nenhuma, sem esperar nada em troca, mas sim estar aberto para aquilo. Ô Anderson, você lançou vários livros e com certeza viajou muito o Brasil durante esse ano todo, né? Sim. Você tem ideia de quantas palestras você fez? Eu acho que umas 50. E como você notou as pessoas? Como estão essas pessoas? Com que pessoas você falou? E qual a reação dessas pessoas quando alguém chega na frente delas num palco e começa a falar sobre coisas que faz tempo elas não pensam?
Eu tenho dois feedbacks, né, dois retornos em cada apresentação. Eu tenho daquelas pessoas que estão totalmente entorpecidas, adormecidas, que às vezes a palestra eu provoco muito nas minhas palestras, dá um chacoalhão, dá uma mexida. Minha intenção é despertar essas pessoas, mas eu vejo que são pessoas que estão tão descrentes da vida e do viver. Mas descrentes o quê? São pessoas em depressão ou pessoas que já não acreditam em nada? Algumas até em depressão, sim. Outras que são muito acomodadas. Elas desistiram de conquistar algo mais. Como seres humanos, de lutar, de ir atrás. Então, aquelas pessoas que se dane o mundo, que meu nome é Raimundo, né? Querem morrer encostadas e por aí vai. Essa, graças ao bom Deus do céu, é a minoria. E mesmo essas a gente consegue muitas vezes despertar. Às vezes através de uma palestra, às vezes através da vida. Muitas vezes a vida traz lições que faz com que essa pessoa acorde e desperte para a vida. Muitas vezes a gente se coloca numa situação limite e repensa toda a nossa vida. E aí tem a grande maioria, que são pessoas que cada vez mais, esse ano eu termino muito feliz, que eu tenho visto que cada vez mais as pessoas estão buscando trabalhar a sua espiritualidade, mas independente de religião, estão buscando trabalhar a sua relação com algo maior, a sua relação com o divino que existe dentro de cada um. Quando a gente para ver que a definição de entusiasmo, né, é o Deus que existe dentro de mim. Então a gente está vendo que cada vez mais pessoas estão entusiasmadas. Entusiasmadas em que sentido? Em querer realizar mais, em querer mais da vida, em querer buscar fazer a diferença na vida. Acho que nunca antes na história do nosso país a gente viu tantas vezes na televisão, na imprensa, nos jornais, e no nosso bairro, na nossa família, pessoas buscarem praticar a caridade, pessoas buscarem contribuir com o próximo sem nenhuma... Porque parece que sem isso também a vida não é completa, não é? Não é, Claudete. Acho que a vida é muito mais do que a gente trabalhar 9 horas por dia, voltar para casa, curtir a família e deitar e dormir. Não. Existe uma relação maior nessa vida que traz sentido para nós. Quando a gente volta para casa e bota a cabeça no travesseiro, a gente tem aquela certeza de que a gente deu mais um passo rumo à nossa realização, aí sim a vida Porque normalmente o que você nota, assim, que as pessoas falam, é que recebe mais quem ajuda do que até quem é ajudado, às vezes. Dúvida nenhuma, sem dúvida para quem nenhuma. necessita disso é ótimo, mas para quem pode ajudar. Eu digo ajudar, assim, às vezes é um abraço, uma conversa, um carinho, uma leitura. Outro dia eu li um negócio que dizia que uma pessoa, talvez um pouco chateada com a vida, falava que você dá amor e não tem nada em troca. Isso é mentira. Nossa. Quando você dá amor, além de você ter aquela sensação de dever cumprido, de missão cumprida, você está contribuindo com o seu sistema imunológico. Por quê? Porque o amor está ligado aos hormônios do bem-estar, endorfina, serotonina, que está diretamente ligado ao nosso sistema imunológico. Isso, mais do que comprovado. Mais do que comprovado, é ciência. Não é o Anderson que está falando, não, é ciência. Então, quando você dá amor para alguém, você está o quê? Você está alimentando o seu sistema imunológico. Por isso que é muito raro você ver uma mãe que acabou de dar à luz doente. Ela está transbordando amor. Então o sistema imunológico dela está fica forte, lá em cima. Né? A vida é sábia, né? Até para poder, né? Cuidar dessa criança. Sim. Agora, esse não é um milagre? Isso Sim. não é um milagre? Sim. Essa coisa assim de... E não é assim que a gente provoca um milagre? Nessas pequenas coisas? Cada vez que você acredita na abundância, cada vez que você caminha na direção da beleza da vida e para de dar audiência para aquelas desgraças, aquela miséria, que muitas vezes a gente sabe que a vida a gente vai ter problema. Não quer dizer que quando você tem uma relação boa com aquilo que você acredita, você não vai ter problema. Você sempre vai ter problema na sua vida. Mas a diferença é que você vai seguir com muito mais força, com muito mais alegria, com muito mais vontade de seguir na vida, com mais contentamento, com mais alegria. E isso faz com que a gente levante de manhã da cama com o pé direito, com outro astral, com outra energia. Isso muda o nosso dia, não tem jeito. Ô Anderson, quando você faz suas palestras, você dá exercícios, não dá? Alguns exercícios, assim? Dou. Quando é seminário, eu costumo dar mais. Palestra é muito rápido, é uma hora e meia. E o seminário? Aí você fica... Seminário é 6 horas, um dia inteiro. É um dia inteiro. Bom, não importa, aqui também é bem mais rápido do que a palestra. É verdade. Muito mais rápido do que a palestra. Mas eu queria que você deixasse aí como presente de Natal aí para o público. Não sei se você volta ainda antes do Natal. Legal. Porque o livro já é um baita presente. Esse é o... 7º livro. 7º livro já. Você Acredita em Milagre. Com fotos lindas e frases para fazer você pensar. Tá aí um presente bem bonito para oferecer para quem você ama ou quem está precisando acordar para a vida, né? Que às vezes a gente precisa desse chacoalhão. Existe alguma coisa que a pessoa em casa possa fazer? Nós estamos no final do ano, que deixa às vezes pessoas depressivas porque não conseguiram conquistar coisas propostas por elas mesmas. Lá no início do ano. No início do ano, no verdade. final do outro ano. E porque às vezes o ano não foi nada bom, não é? Mas não é isso, né? Viver para
ter esperança de melhorar? Eu estava contando aqui agora há pouco no futebol que ontem eu, assistindo o jogo pela Rede Globo, ouvi o Casagrande falando que esteve com o Sócrates, né? Jogador falecido na madrugada de ontem, e que ele falou que ele estava muito arrependido de não ter cuidado da saúde, ter bebido demais, e que ele estava realmente disposto a mudar e fazer da vida dele uma vida diferente. Eu até falei que isso é uma oportunidade que você tem a cada momento, a cada segundo. Então, ó, se não foi bom ano, se você não está feliz, o que a gente pode fazer para tentar mudar a vida da gente daqui para frente? Legal. Isso que você está falando é tão importante, Claudete, porque às vezes a gente esquece que a gente vive o presente. Né? Assim, tudo que a gente falou até agora é passado, não volta mais. E o futuro a gente não sabe se virar. Então, a consciência que a gente tem que ter é de viver o presente. Tem um exercício, quarta e quinta agora eu vou estar fazendo um trabalho numa empresa e eu preparei esse treinamento, essa dinâmica que eu já fiz em alguns outros lugares, que é o quê? Fazer uma lista dos milagres. Quais são os milagres que você gostaria de viver na sua vida em 2012 ou nos próximos anos? E aí você vai ver que nessa lista vai começar vindo coisas muito complexas. Pode vir até uma cura, pode vir até... Não vale ganhar na loteria essas coisas, que isso daí não é milagre, né? A gente sabe disso. Estou falando de uma questão mais plena. Então, você faz essa lista dos milagres que você gostaria de ver na sua vida, e aí você vê que aos poucos você vai trazer para milagres do cotidiano. Aquelas pequenas coisas que fazem diferença na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, começa listando assim, lista 10 coisas que você acha muito importante na sua vida, 10 milagres que você gostaria de vivenciar em 2012. E aí, quando você fizer essa lista, elenca, escolhe desses 10, 8, 5, 3, prioriza para você começar essa lista, esses 5, esses 3, e aí olha o que você precisa fazer para que esses milagres aconteçam na sua vida. Então, de repente, se a gente for falar de saúde, começa, de repente, você abrindo mão de uma bebida, fazendo atividade física, se relacionando com pessoas que te tragam mais bem-estar do que aquelas pessoas que te minam e muitas vezes fazem com que você se sinta mal. Então, começa vendo quais são as ações que você deveria de fazer na sua vida para que você possa vivenciar esses milagres. Mas escreve isso, você acha que é melhor? Tem que escrever. Escreve quais são os milagres e quais são. Escolhe 3, 4, 5 ações que você deveria de fazer para cada um desses milagres acontecerem na sua vida. E faz. Quando a gente escreve, tem estudos que comprovam que você aumenta 72% a chance de conseguir as coisas quando você escreve, porque seu cérebro memoriza de uma forma muito mais enraizada. Então, escreva isso, 3 milagres para você, para a tua vida e como conseguir. E quais ações que você tem que fazer para que esse milagre aconteça. Sabendo que você viria ao programa, eu falei há pouco, antes de você estar aqui, sobre milagres, né? Legal. E que se alguém quisesse falar alguma coisa, que mandasse um e-mail para mim. E recebi aqui um deles que gostaria de ler para você, que é da diretora de Inclusão e Cooperação, a BIME. Ela é a Silvana Guida Rodrigues. E ela assumiu no último sábado, Dia Internacional da Inclusão do Deficiente. Ela se tornou a diretora da ABIME, né? Mas ela conta aqui que ela e o irmão nasceram com a mesma doença do Geraldo Magela, meu amigo, comediante, que é retinose pigmentar. E que quando meu irmão, ela conta, tinha 3 anos, o médico, e eu 6 meses, o médico oftalmologista pediu para minha mãe aprender rápido a linguagem de sinais e o braille, porque nós não iríamos chegar à idade escolar com visão, perderíamos a visão rapidamente. A minha mãe fez um pedido à Nossa Senhora Aparecida, e acho que somos os únicos, ou pouquíssimos chegaram às idades que temos, 53 e 56, com essa doença que realmente é degenerativa, enxergando e muito bem, com a mesma visão. Nossa, fiquei arrepiada aqui. Muito forte. Então, é muito forte. Ela falou, já temos grandes esperanças com as pesquisas de célula-tronco e genoma para quem tem essa doença. Mas essa notícia, depois de quase 50 anos de espera, para mim, é um outro milagre de Deus. Mas os dois continuam com visão. E os médicos foram unânimes em afirmar que eles não chegariam à idade escolar enxergando. Está aí a prova de um milagre que o nosso público mandou. E tem tantos outros, né? É linda esse exemplo. No meu livro eu coloquei uma frase, que é uma das pessoas que fez a leitura crítica, ainda falou, mas essa frase está muito racional, você vai manter essa frase? Eu fiz questão de manter. Que eu coloco assim, quantas pessoas estão vendo seus filhos correrem pela sala e sempre ouviram do médico, os médicos dizerem que jamais ela poderia ter um filho. Né? Quantas pessoas estão ouvindo a gente agora que conhecem esse caso de alguém da família ou
viveu isso, né? Quantos médicos a gente vê que falam, não, você jamais vai conseguir andar, você jamais vai conseguir engravidar. E aí é legal ver que o ser humano não acredita nisso. Ele faz o quê? Ele vai, ele namora mais, ele se esforça mais, faz mais fisioterapia. Ou a certeza, né? Então, tem uma coisa que move a gente que é maior do que qualquer lógica racional que a gente possa entender, que é o que a gente sente. Por isso que a gente tem que trazer o coração para a nossa vida sempre e caminhar nessa direção. Parabéns pelo livro. Vê se você está precisando ou conhece alguém que está precisando desse milagre na vida, é uma boa sugestão. Obrigado. Um beijo, Anderson. Obrigada pela presença. Deixa o seu site, porque aí o pessoal pode te mandar e-mail de outros milagres. É www.andersoncavalcante.com.br. Tá bom, um beijo para você, viu? Eu tenho exemplos de grandes milagres da minha vida, na vida da minha família. Graças a Deus, né?